Bom dia, bom dia, bom dia. Convido a igreja para que abra sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Nós leremos aqui no início do verso 1 ao verso 14. Amém? Todo mundo achou? Estão lendo lá? Está tranquilo. Neemias capítulo 4, a partir do verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Agora, uma oração de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asboditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, uma representação aqui de todo o povo: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tua palavra, por esse texto belíssimo. Que o Senhor fale os nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Fazemos de tudo, acho que esse é um consenso, fazemos de tudo para proteger os nossos, para proteger a nossa família, não é? Estamos dispostos a ir até o fim, até o limite, quando o assunto são os nossos filhos, são os nossos parentes, são aqueles que nós amamos, até, por que não, a nossa igreja. Há poucas propriedades que nos instigam tanto senso de proteção quanto a propriedade familiar. E não falo necessariamente aqui de estrutura física. Nós estamos dispostos a fazer aquilo que nem imaginávamos que tínhamos força, mas nós fazemos. Há muitas histórias que falam um pouco sobre essa superação quando o assunto é cuidar dos nossos. Lembro de uma imagem que vi uma vez de um garoto de cerca de 10 anos que carregava às costas, numa enchente, um menino de 6 anos. Imagina, um garoto de 10 anos carregando às costas um menino de 6. E perguntavam para ele: é pesado? E ele disse: não, é meu irmão. Não é pesado porque é meu irmão. Em Fukushima, 2011, um terremoto que aconteceu no Japão, os homens do resgate, os socorristas, encontraram uma mãe abraçada a uma criança. A mãe estava morta, embaixo dos escombros, a criança ainda viva, porque o esforço da mãe, o corpo da mãe protegeu o seu filho. Poderíamos ir a
a palavra, lembrar, por exemplo, de Joquebede e Arão, o que fizeram por seu filho Moisés, quando percebiam que a chance de que ele perdesse a vida era muito grande, elaboraram um plano que aos nossos olhos, aos olhos mesmo de quem viveu a época, bastante estranho, não é? Colocar um menino numa cesta, mas era a forma que eles encontraram de salvar a vida daquele que eles amavam tanto. Partimos dessa premissa, que nós estamos dispostos a um dever intrínseco a cada ser humano, daqueles que são pessoas normais, dotadas de um pouco de amor no coração, de salvar os seus parentes, a sua família. O que um pai está disposto a fazer pelo seu filho? O que você está disposto a fazer por suas filhas, por sua filha? O que você está disposto a fazer por sua mãe? Eu falo de pessoas normais, pessoas que têm coração, que têm Jesus, porque há alguns que abandonaram, infelizmente, os seus parentes, mas aqueles que têm ainda um pouco de temor ao Senhor e sabem da importância de cuidar da sua família, esses poderiam responder essa pergunta: até onde estamos dispostos a ir pelos nossos? Apesar disso, apesar dessa vontade, apesar desse desejo, desse anseio de proteção, nós nem sempre conseguimos. Poderíamos contar várias histórias de pessoas que estavam dispostas a fazer de tudo pelos seus, mas não puderam. Porque os ataques hoje em dia, eles não são mais tão físicos. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha um único medo, que alguém me roubasse. O homem do saco. Cuidado com o homem do saco. Será que ainda funciona? Se eu falar para os meus filhos, cuidado com o homem do saco. Ainda há isso, né? Esse receio de que alguém roube o seu filho, enfim, infelizmente. Mas hoje os medos são maiores. O ladrão hoje é o ladrão do coração, né? Sequestra o coração dos nossos filhos. E isso é um perigo muito grande, porque é possível que nós percamos os nossos filhos, os nossos netos, o nosso cônjuge, por causa desses ladrões do coração. Os muros que nós construímos, eles já não parecem ser tão altos assim. Algumas brechas, infelizmente, esse inimigo das nossas almas acaba encontrando e tentando roubar a mente e o coração dos nossos filhos, da nossa família. Portanto, nem sempre conseguimos proteger aqueles que amamos. É muito possível que você, pai, você, mãe, já tenha percebido algumas vezes que o seu filho chega em casa com alguns conceitos que não foram plantados por você. Com algumas ideias estranhas, até palavreados que não foram ensinados por você. E você diz assim, mas não fui eu que ensinei isso. Aos poucos, essa muralha que nós tentamos levantar, ela parece não ser suficiente. E nunca foi, na verdade. Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não proteger, se não for o Senhor que protege a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada. Mas eu faço uma pergunta. Será que esse salmo ainda se aplica a você? Você levanta de madrugada? Não é? Lembro quando eu me converti, eu queria muito que a minha avó também se convertesse. E eu aprendi uma coisa, me ensinaram uma coisa: levante de madrugada e ore por ela. Era algo místico. Tinha muito isso, não tinha mais, eu preciso voltar a fazer isso. Tinha uns amigos que nós combinávamos de orar de madrugada, um ligava para o outro, era muito bom. Mas eu ia à porta do quarto da minha avó para orar, porque eu não queria que a minha avó descobrisse. Essa coisa de levantar de madrugada para proteger a família espiritualmente, será que ainda existe entre nós? Há de se fazer uma reflexão. Mas o texto que nós lemos fala também de um homem que tentou proteger a sua família, aqueles que ele amava. Esse homem é Neemias. Para que nós entendamos um pouco esse contexto, o povo judeu passa 70 anos no cativeiro babilônico e depois começa a voltar em algumas levas, em alguns grupos. E Neemias vive em um dos últimos desses grupos, faz parte, a história dele se aplica a um desses últimos momentos. E ele vivia em uma região onde hoje é o Irã, chamada Suzã. E ele era copeiro de um rei. E como copeiro, ele tinha um papel importante. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele era um leigo. Mas como leigo, ele era um judeu que amava ainda muito a sua terra.
E ele fica sabendo, por meio do seu irmão, lá no capítulo 1, a gente consegue perceber um pouco isso, Hanani, algo muito triste sobre sua terra. Verso 2 diz assim: veio Hanani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias fica completamente arrasado com essa notícia. E o texto diz que ele se põe em oração. Jejum e oração para saber o que fazer. E a história conta então que ele procura o rei Artaxerxes. O rei, na verdade, o vê triste. E ele fica com medo, Neemias fica com medo de ser percebido triste. E quando o rei pergunta o que estava acontecendo, é interessante que o rei pergunta: não, isso não é, isso é do coração. Essa tristeza que você sente, ela é diferente, ela é uma tristeza do coração. E então Neemias diz assim: como é que eu posso estar bem? Se eu fiquei sabendo agora que o meu povo se encontra em perigo. Se os meus familiares, e para quem conhece um pouco da história aí do povo judeu, estuda como eles têm esse senso de proteção do povo, são a família dele. O povo árabe é assim, né? Esses tempos atrás, ou na 25 de março, acho que eu estava, ou na Santa Efigênia. Fui numa loja, o rapaz olhou meu sobrenome. Aí ele: Habib? E eu disfarcei na hora, eu até falei que sim, né, para ver se eu ganhava um descontinho. Esse senso de família, de proteção. E eles têm muito isso. E Neemias então fica sabendo dessa situação. E o texto diz que a partir então do verso 1 é uma saga de como Neemias faria para ajudar o seu povo. E aí então mostramos esse verso, esse capítulo que nós lemos, mostra para nós o momento em que Neemias passa a aplicar o projeto de reconstruir os muros da cidade, que voltariam a dar proteção à sua família, ao seu povo. E como isso então passou a repercutir no seio da sua família também, mas do seu povo, e dos inimigos do seu povo que estavam em Jerusalém. O sermão dessa manhã pretende, de forma breve, nos dizer aqui um pouco, à luz do que Neemias fez, como proteger as nossas famílias, como proteger a nossa família. Como levantar esse muro, e mesmo quando o muro já grande não for suficiente para proteger os nossos, o que fazer? Bom, a primeira reação de Neemias, quando vê que o seu povo não estava bem, e que a sua família precisava de proteção, nós podemos encontrar em alguns textos, em especial nesse capítulo que nós lemos no verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Essa história é interessante porque havia dois homens aqui, que é aquela velha história: quem não ajuda atrapalha, né? Quem não é por mim, se não é por mim, é contra mim. Tem muita gente que não faz nada de bom, mas é pior do que isso. Ele, além de não fazer nada de bom, ele atrapalha. E normalmente é assim, gente. Isso vale para a família, vale para a igreja, vale para aquele que não ajunta, esse espalha. Não existe no reino de Deus ficar em cima do muro. Eu lembro uma vez fui convidado a pregar no acampamento, o tema era: em cima do muro, qual é o seu futuro? E eu comecei o sermão, nunca mais fui convidado a voltar. Comecei o sermão dizendo: esse tema ele está errado. Por quê? Porque não existe em cima do muro. Se eu não estou do lado de Deus, eu estou contra Deus. E aqui havia um homem, então, dois homens, que além de não ajudar, atrapalhavam. Esses homens eram governadores, um deles, o Sambalate, governador de Samaria, que em tese deveria ser então ainda um resquício do povo de Deus. Mas não. Quando Tobias e Sambalate ficam sabendo, junto com outros, da obra, do projeto de Neemias, de levantar os muros, esses homens passam então a perseguir o povo de Deus, tentando, como diz o verso 8, causar confusão ali.
Essa era a ideia deles. Vamos impedir que reconstrua o muro. Vamos causar confusão ali. Vamos impedir esse projeto de Neemias de proteger o seu povo, de proteger quem ele ama, de proteger a sua família. Neemias se vê então diante de muitos desafios. Desafios logísticos, desafios de mão de obra, desafios estruturais. Você pensa que era fácil levantar um muro em torno de uma cidade, reconstruir as portas? Ele consegue ainda, nessa negociação toda, madeira para reconstruir essas portas. Ele separa o povo: você vai fazer a porta da ovelha, você vai fazer a porta dos peixes, cada grupo fazendo uma porta. Eram grandes portas. Outros: vamos levantar os muros. Mas além disso, ele se vê agora tendo que lutar contra invejosos. E está aqui um povo que não presta, são os invejosos. Porque o invejoso, ele não quer ver você bem. O invejoso, ele não quer ver a sua família bem. O invejoso, ele se compara demais. E se alguém está melhor do que ele, alguma crítica virá, uma forma de destruir aquilo que você está construindo, ele tentará. Então, o fato é que Neemias se vê diante dessa situação. E sabe o que Neemias faz? Neemias faz aquilo que todos nós deveríamos fazer. Na simplicidade da nossa relação com Deus, Neemias se põe em oração. Quando Neemias fica sabendo do que estava acontecendo com o seu povo, ele se põe em jejum e oração. Quando Neemias vai à presença do rei para ver o que poderia ser feito, o texto diz que ele orava enquanto falava. Isso eu acho incrível. Ele estava já na presença do rei, e o texto diz que ele estava orando. Isso é orar sem cessar. Isso é caminhar orando. Isso é quando você está lá naquela visita, naquela conversa com o seu cônjuge, enquanto o seu cônjuge fala, antes de você falar, você está aqui: Senhor, me dá sabedoria para eu saber como responder isso que ele está dizendo agora. Era assim que Neemias se encontrava. Neemias se põe em oração, Neemias ora, porque ele sabia que a força dele não vinha dos seus próprios braços, a força dele vinha do Senhor. Pessoas que oram são pessoas que entenderam que sozinhas não conseguem, que são insuficientes. É básico, vocês já escutaram isso muitas vezes na caminhada com Deus. Por que ainda temos tanta dificuldade? E é interessante que a oração de Neemias é algo que não se faz mais. Uma oração imprecatória. Neemias deseja que seus inimigos morram. E qual é o problema de desejar que o seu inimigo morra? Nenhum. Martinho Lutero diz que é impossível uma oração que não tenha, uma bênção que não seja acompanhada por uma maldição. Ele dizia que quando ele orava para que Deus abençoasse alguma coisa, automaticamente alguém seria amaldiçoado, na interpretação dele. Mas há um quê de verdade nisso? É lógico. Se eu quero que o povo de Deus vença, automaticamente eu desejo que o inimigo de Deus morra, seja destruído. E aqui Neemias faz isso. Ele diz: Senhor, mata os meus inimigos, amaldiçoa eles, acaba com eles. Eu, particularmente, como pastor presbiteriano, não vejo problema nenhum em orar para que Deus arrebente aqueles que perseguem os meus filhos, que Deus destrua aqueles que desejam o mal e não o bem. Eu vejo Deus chamando alguns fariseus de raça de víboras. Eu vejo outros, eu vejo Paulo, por exemplo, mandando algumas pessoas para o inferno. Não é? Eu preciso amar os meus inimigos. Eu preciso fazer o bem, até quando o bem é paradoxal, quando eu faço bem por aqueles que fazem o mal por mim. Agora, nas minhas orações, na liberdade que eu tenho com Deus, eu posso muito bem dizer: Senhor, acaba com aqueles que estão querendo destruir a minha família. Que vença o bem e o mal seja derrotado. Que fulano de tal que está tentando contra mim, Senhor, faz justiça na vida dele. Isso é bíblico. E é isso que Neemias faz. Neemias diz: ouve a Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Bom, em outras palavras, Neemias está gritando: Senhor, que vença o bem e o mal seja aniquilado. Que vença o bem e o inimigo do teu povo seja destruído. Essa oração que nós podemos fazer também. Porque como Deus fará isso, é com Deus.
não é? E eu não posso também negar diante de Deus o que eu estou sentindo. Isso é salmodiar. É dizer, Senhor, meu desejo é esse. Por isso que nós lemos os salmos imprecatórios, muitos deles inclusive, e nós às vezes ficamos até assustados. Isso é salmodiar. É dizer, Senhor, o que está no meu coração é inegável. O Senhor sonda o meu coração, por isso eu exponho diante do Senhor. Agora, se há algo em mim que é mal, corrige-me. Vê se há em mim algum caminho mal. Ou seja, corrige até as minhas intenções, aquilo que eu desejo. Isso é intimidade. No fundo, não há como proteger se não estamos fortes. E a nossa força vem do Senhor. Por isso, Neemias ora. Em segundo lugar, no verso 13, diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Isso é incrível. Ele chama o povo e diz, nós vamos criar uma estratégia aqui. E até é interessante que um pouco mais à frente, o povo, uma parte construía o muro com uma mão e segurava a espada com a outra. Então nós vamos agora vigiar. Nós vamos orar, mas nós vamos ficar vigilantes a respeito do que o inimigo pode fazer contra nós. A segunda estratégia de Neemias foi despertar o povo para ficar atento aos perigos. Por um momento o povo ficou com medo dos inimigos e da ameaça deles. E Neemias faz lembrá-los de que grande e temível era o Senhor. Coloquem-se em vigilância. Fiquem atentos a tudo que pode acontecer contra nós. Se colocarem em defesa. Bom, aqui é um ponto importante também para nós pais, avós, mães. Não importa a posição que você ocupa, e são algumas dentro da sua família. Permaneça vigilante. Não tenha medo de dizer aos seus filhos, aos seus netos, o que é que deve ser feito, o que não pode ser feito. Não tenha medo de dizer com quem eles devem andar, com quem eles não podem andar. A gente tem medo de dizer não, a gente vive... O não era tão mais fácil antigamente, né? A minha mãe te falava não para mim com tanta facilidade. Mãe, compra para mim? Não. Pronto. Mas mãe, não e não. E pare de encher a minha paciência, eu já disse não. Aí agora o não tem que ser acompanhado por uma justificativa. Compra para mim? Não, por quê? Porque eu já comprei. Parece que eu estou tentando me justificar, o meu filho, a minha filha. Não. E o não serve não só para as compras, que podem também suscitar pecados, mas também para as companhias, para os lugares que eles frequentam. Posso ir à festa? Não. Por quê? Porque eu sou seu pai. A Amanda conta algumas histórias, né, dona Maria Helena, de festas que ela não pôde ir. E ela simplesmente, não é não. E graças a Deus, porque protegiam os seus, protegiam a sua família. Esses dias, conversando com uma mãe lá, de onde eu trabalho, do colégio, eu me assustei. Ela disse assim, não pode dizer não, o não afasta. Tratei lá, mas eu fiquei com essa frase na cabeça, o não afasta. O não afasta a pessoa de Deus mesmo. Não é? O não afasta, o não aproxima. Eu olho hoje para o meu pai, para as coisas que ele disse para mim, para minha mãe, para os nãos, eu penso, ele me amava. Ela me amava, porque quantos nãos. Isso é ser vigilante. Isso é olhar no papel que você exerce dentro da sua família e pensar, eu conheço mais do que os meus filhos. Eu tenho 50 anos, meus filhos têm 18. Eu sei mais da vida do que eles. E eu tenho autoridade dentro dessa casa como homem de Deus. Eu vou dizer não e eu não preciso me sentir culpado por isso. Eu tenho autoridade nessa casa como mãe, como avó, como avô, seja o que for. Não preciso me preocupar com o que vão pensar. Tenho que me preocupar com a minha responsabilidade diante de Deus, que um dia vai me cobrar. Porque eu abri uma porta que não deveria nunca ter sido aberta. Verso 17, diz assim, os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com as suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Tudo isso aqui no processo de construção dos muros e proteção dos muros. Esforço. Ou seja, para proteger a nossa família, é preciso orar, é preciso ser vigilante, agora é preciso se esforçar muito. Eu acho que nós romantizamos demais a vida. A vida, ela é um pouco mais simples do que aquilo que nós tentamos fazer. A vida é glorificar a Deus por meio da descendência que Ele nos deu.
Ou seja, fazer o nome de Deus conhecido através daqueles que Ele nos deu. Em resumo, é cuidar da família. Para isso que você existe. Deus te mantém vivo ainda para que você consiga trabalhar e cuidar da sua família. E fazendo isso, glorificar a Deus, porque é através dos seus filhos que o nome de Deus continuará sendo glorificado. Essa é a ideia da vida eterna no Antigo Testamento. Eu sou eterno no meu filho, no meu neto e aqueles que virão depois de mim. Nós romantizamos a vida porque esquecemos que no fundo, a gente precisa cuidar daqueles com quem nós moramos, os nossos. Por isso o esforço. Por isso, às vezes, é isso mesmo. É lavar a louça, atendendo o telefone e fazendo o lanche das crianças. Eu estou resumindo muito aqui, mas é levantar um muro com uma espada na mão. É chegar em casa cansado, porque trabalhou o dia todo para levar sustento para os seus. Porque no fundo a vida é isso, é cuidar dos seus. Por fim, exige esforço, como disse o verso 17, exige união. Verso 19, o verso 20, diz assim: disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Lógico que existe todo um contexto aqui, mas em alguns momentos ele precisava ter todo mundo junto para conversar, para reestruturar, para dar novas ordens, novos comandos. Então, quando escutarem a trombeta, venham todos aqui, porque eu tenho alguma coisa para dizer. É isso. São os pintinhos que voltam para debaixo da asa. É preciso que o pai, a mãe, aqueles que exercem autoridade dentro de casa, ainda tenham essa autoridade. Na hora que a trombeta é tocada, venham todos aqui, porque eu tenho um recado para dar. Isso é proteger. Isso é ocupar o papel que você exerce dentro da sua família, sem receio de sentir-se amado pelos seus. Os seus não precisam amá-los, ou amar, eles precisam só te respeitar. Conclusão, no verso 20, o nosso Deus pelejará por nós. Nós nos reunimos, eu vou voltar aqui, nós nos reunimos por motivos muito diversos. O problema é que nós nos reunimos e gastamos tempo com tantas coisas pequenas. É quando a obra parece ter mais importância do que o Senhor da obra. O que eu quero dizer com isso? Que nessa necessidade que nós temos de nos unir, e até como igreja, é muito importante que nós tenhamos em mente que a nossa missão aqui é nos proteger. A nossa missão aqui é glorificar a Deus em primeiro lugar, evidentemente. Mas nós temos aqui como igreja um senso de proteção muito grande. Da família que mora aqui, do nosso núcleo familiar. O que nós não podemos é nos distrair a ponto de achar que o muro é mais importante do que o Senhor do muro. Nós não podemos nos distrair com qualquer outra coisa, com intriga, com oposição, com inveja, com discussão, com qualquer que tira o nosso foco de glorificar a Deus e nos proteger, fazendo o nome de Jesus conhecido, porque senão, querido, nós vamos nos perder. E mesmo diante de tudo isso, eu encerro dizendo, olha, o Neemias podia ter muitas estratégias, como nós também temos. Os nossos muros não serão suficientes se o Senhor não for por nós. O nosso Deus, no final das contas, pelejará por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, louvamos o seu nome. Nós, de fato, precisamos do Senhor. O mundo tenta de diversas formas atacar a nossa família, com violência física, emocional, roubando os corações dos nossos filhos. Não permita que isso aconteça, Pai. Nos ajuda a exercer o papel que o Senhor espera de cada um de nós. Como pessoas que se preocupam com a sua família, com o seu povo. Pessoas que se dispõem à obra, se dispõem ao trabalho. E como Neemias nos ensinou, oram, vigiam, se esforçam, se unem para cuidar
daquilo que para o Senhor é tão importante, que são os seus amados, os nossos filhos, filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.